Oi gente, meu nome é Zé Fequete, essa aqui é a quarta aula sobre Revolução Inglesa e hoje eu vou pedir pra vocês acessarem o AVA de novo, porque os professores estão se empenhando muito, a gente precisa se empenhar também pra gente poder se manter totalmente ligado no que tá acontecendo lá e não perder as aulas que a gente poderia estar tendo presencialmente, mas não tem como neste momento. Então, pra continuar, eu vou começar falando sobre o reinado de Carlos II, que foi quem assumiu depois de Richard Cromwell. Richard Cromwell era o filho de Oliver Cromwell. Richard saiu do poder porque o parlamento tirou ele do poder porque ele não tinha influência bastante assim como seu pai. E aí, o parlamento que era composto a maior parte por burgueses, estavam com muito medo dos diggers e dos levers, que eram grupos que queriam uma reforma agrária, basicamente, eu vou resumir assim como uma reforma agrária. Os burgueses tinham muito medo dos diggers e dos levers, porque os interesses dos diggers e dos levers combatiam assim, ó, com os interesses dos burgueses, sabe? Não dava certo de jeito nenhum. E o parlamento, com muito medo, achou melhor restaurar a dinastia Stuart e restauraram colocando Carlos II no poder. Mas Carlos II era uma pessoa bem justa. Ele queria liberdade de culto, ele queria que... como eu posso falar? Ele queria amplificar a igualdade religiosa, ele queria... Ele teve um governo realmente marcado pelo otimismo, sabe? Eu não vou entrar em todos os âmbitos possíveis porque são os mais importantes. Mas quando o parlamento percebeu que ele era muito chegado a todas essas pessoas católicas, que ele ia totalmente contra o fato de que o anglicanismo era a religião oficial, o parlamento começou a fazer conspirações pra matar ele e a família dele. E Carlos descobriu essas conspirações e Carlos foi lá e fez o quê? Dissolveu o parlamento. Assim como Carlos I dissolveu, assim como Jaime I dissolveu, Carlos II também dissolveu o parlamento. E aí, nisso, vocês precisam lembrar que em 1665 já estava começando a peste negra. E que, além disso, estava começando também a subir, assim, a ser criados os Whigs e os Tories. O que eram os Whigs e os Tories? Os Whigs eram dois partidos. Os Whigs eram os mais protecionistas, os Whigs eram mais um partido liberal, e os Tories eram mais absolutistas? Mais absolutistas conservadores, assim, eram meio que... não eram mais ou menos extremos, estavam começando a surgir assim no poder. E aí, beleza, sabe? O governo de Carlos II foi bem tranquilo, teve a Revolução Científica, que foi uma coisa sendo inventada ali aqui no mundo. Eu coloquei os exemplos no meu resumo, então olha o resumo, por favor. Mas aí, depois que ele morreu em 1685, o que foi que aconteceu? Assumiu Jaime II. Jaime II também é filho de Carlos I, que foi o primeiro rei inglês a ser decapitado. Mas o problema de Jaime é que ele era católico. Ele não era abertamente católico, mas ele era católico. Ele defendia a igualdade de culto, ele queria a liberdade de culto, ele queria que... o que mais que ele queria? Ah, ele havia até fugido, ele tava exilado na Inglaterra, porque por ele ser meio que católico e escondido, ele tava sendo muito afetado por essa onda de histerismo que tava tendo anticatólicos na Inglaterra. E aí o que foi que aconteceu? Com a subida desses dois partidos, dos Whigs e dos Tories, os dois ficaram muito ameaçados por ele, sabe? Porque além dele parecer ser católico, a mulher dele ser assumidamente católico, ele já tinha um filho, já tinha uma filha. Ou seja, já era uma dinastia católica. E os Whigs e os Tories não queriam de forma alguma que a dinastia católica pudesse estar no poder da Inglaterra naquele momento. Então eles se juntaram, metade dos Tories e todos os Whigs se juntaram, porque a outra metade dos Tories era absolutista mesmo e apoiava o poder divino apoiava o dever divino de o Jaime estar no poder. De Jaime II tá no poder, segundo, lembra? Tá no poder, então os Whigs se juntaram com metade dos Tories e fizeram a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Eles tiraram Jaime do poder sem derramar um pingo de sangue. Jaime só falou, ok, eu saio, de boa. Jaime saiu, saiu completamente assim, só, tá bom, tchau. E aí quem foi colocado no poder foi Guilherme III e Maria II. Maria II era filha de Jaime II e ela mesmo assim deu esse golpe no pai dela. E Guilherme III, ele era holandês, então ele veio da Holanda, onde ele estava com Maria, e eles só assumiram o trono. Mas quando eles assumiram o trono, para que não houvesse a mesma coisa, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Jaime I, com Carlos I, com Carlos II, com todo mundo, essa dissolução do parlamento e esse absolutismo, eles fizeram com que Guilherme e Maria assinassem a Declaração de Direito, que é a Bill of Rights, que meio que falava exatamente o que eles tinham que fazer. Eles passaram a reinar em uma monarquia constitucional, que é como a Inglaterra tá até hoje em dia, e eles reinavam em condomínio, ou seja, os dois eram reis, eles tinham os mesmos direitos, e além disso, houve também a liberdade de imprensa, a liberdade de culto, a liberdade de muita coisa, ou seja, quando houve essa Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser o que ela é hoje, que é uma monarquia constitucional, e além disso, começou a ser uma coisa bem mais abrangente para as outras religiões. Então,
A Revolução Gloriosa foi nada mais, nada menos do que o fim da monarquia parlamentarista e o começo da monarquia constitucional e a implementação do Bill of Rights. E foi isso, acabou. Basicamente, bem basicamente, foi isso a Revolução Inglesa. Vão no meu resuminho que vai estar aqui embaixo e vão no AVA. E é isso, muito obrigada por ter assistido. Tchau!